gente! A paz do Senhor! Tia Gi falando, e hoje nós vamos com mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu quero trazer para vocês uma ideia para começar o ano letivo com as nossas crianças. O culto do estudante, ou volta às aulas com Jesus. E qual é o intuito deste culto? É nós consagrarmos o ano letivo a Deus, incentivar as crianças a convidarem Jesus para ir com eles para a escola. Eles, na escola, demonstrarem o fruto do Espírito, eles se comportarem como cristãos, obedecendo à palavra do Senhor. E na minha realidade aqui, eu tenho muitas crianças que estão trocando de escola, tem crianças entrando na escola este ano, eu tenho bastante pequenos este ano, de 4 anos, que entrarão na escola este ano. Então, o meu tema do culto do estudante é coragem. Que as crianças tenham coragem para enfrentar os desafios, as novidades e contar com Deus para dar coragem. E uma das histórias mais lindas que eu amo é Davi. Quando Davi foi lutar com o gigante Golias. E esta história que eu quero compartilhar rapidinho com vocês, já quero deixar esta ideia para vocês. Este meu recurso aqui eu fiz com EVA e para ele ficar durinho eu usei papelão. Em breve eu vou estar ensinando vocês a fazerem estes recursos sem molde. Aguardem! Agora nós vamos contar esta história que está em 1 Samuel, ali começa no capítulo 17. E nós vamos falar deste menino aqui, Davi. Davi era o menor da sua casa. Ele era filho de Jessé, ele era o mais novinho. E naquela época, chamaram alguns jovens para a batalha, para formar o exército de Saul, que era o rei na época. Davi, ele já tinha sido consagrado a rei de Israel, mas ele estava esperando o tempo de Deus para ele cumprir este chamado. Por enquanto, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Um dia, Davi foi chamado pelo seu pai, que pediu para que ele fosse até lá no exército, onde seus irmãos estavam, para levar alimento e também para saber notícia de como estavam os seus irmãos mais velhos. E Davi, sendo obediente a Deus e muito corajoso, ele foi até lá. Quando Davi chegou lá, aquele exército, aquelas pessoas, aqueles jovens, eles estavam atemorizados, inclusive o próprio rei Saul, porque apareceu por ali um gigante muito temido. O nome dele era Golias. A Bíblia nos conta a história deste homem. Golias era o herói invencível do exército dos filisteus. O exército dos filisteus era inimigo do povo de Deus. Este gigante, ele ameaçava diariamente o exército aterrorizado de Israel, desafiando para que enviassem um homem mais forte para lutar contra Golias. E assim, Davi ficou sabendo desta história. Quando Davi, daquele acontecido, ele quis saber quem era este homem que estava desafiando o exército de Deus. Embora Saul tivesse prometido uma recompensa para quem matasse Golias, o exército continuava com medo e ninguém se atrevia a enfrentar Golias. Foi então que naquele momento o menino Davi entra em cena. Ele pega e diz para aqueles homens, para aquele exército, e fala para o rei Saul: "Como assim, meu rei? Alguém está desafiando o exército de Deus? Eu quero desafiar Golias. Eu quero ir e conhecer este homem que está desafiando todo esse exército de Deus." Davi, ele estava entusiasmado e tinha confiança para lutar contra aquele gigante. E o rei Saul ficou com medo e ficou apavorado com toda aquela coragem de Davi. Só que, crianças,
Davi, ele não estava tendo essa coragem por causa da força do seu braço, porque ele ia lutar com a força dele com Golias. Não, Davi, ele entrou esta coragem dentro dele porque Davi conhecia o poder do nosso Deus. Davi era um menino crente. Davi era um menino que obedecia à palavra do Senhor. Davi, ele conhecia a palavra de Deus. E Davi, ele sabia que o nosso Deus nunca perde batalha. Que o nosso Deus, ele é fiel para aqueles que obedecem à sua palavra. E com isso, Davi sabia e tinha confiança que ele iria vencer este gigante que não acreditava na palavra do Senhor, este gigante que era inimigo do povo de Deus. E assim foi. Davi ali falou com o rei e o rei liberou Davi para lutar contra aquele gigante. E também ninguém tinha se candidatado a isso. Estava terminando o prazo que o gigante deu para o povo de Deus. Então, Davi, ele mesmo, um menino, foi lá lutar contra Golias. Saul queria colocar a sua armadura em Davi. Até tentou, Davi experimentou, mas a armadura não cabia em Davi. Aquela armadura ficava muito grande em Davi. Então, Davi resolveu usar as suas armas. E assim foi. Davi pegou a sua arma. Ele pegou 5 pedrinhas no ribeiro e foi lutar contra aquele gigante. E Davi, quando ficou frente a frente com Golias, Golias começou a rir, a zombar, dizendo que o povo de Israel tinha mandado uma criança para lutar contra ele. E Davi fala a Golias: você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso. E Davi pegou uma das suas pedrinhas, colocou aquelas pedrinhas no seu atirador ou no seu estilingue, não sei como que fala na sua região, e Davi rodou e jogou. E aquela pedrinha acertou a testa de Golias. Golias caiu desmaiado. Davi foi lá com a própria espada de Golias. Davi decapitou Golias, matou Golias, e o exército de Deus foi vitorioso naquela batalha. O povo filisteu, o exército dos filisteus saíram envergonhados e o povo de Deus foi vencedor. Deus, ele deu a vitória a Davi, enquanto o poderoso Golias caiu com o rosto em terra. Fala no versículo 50. Que linda história! Que nós possamos encorajar as nossas crianças a serem como Davi. Que nós não venhamos olhar as circunstâncias, o que as pessoas falam, o que aqueles que estão à nossa volta possam falar que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não vai realizar. Mas se o Senhor Deus Todo-Poderoso estiver em nós, nós temos esta coragem de enfrentar os desafios. De repente, você, criança, está com medo do novo, está com medo de conhecer os novos amigos, está com medo de não se dar bem nos conteúdos, nas provas, mas se você estiver Jesus como seu amigo, indo com você para a escola, você obedecendo a palavra do Senhor, você terá esta mesma coragem que Davi teve, você será corajoso. E com isso, você irá conseguir enfrentar todas as dificuldades. Então, vamos pedir para o Senhor nos dar coragem. Sim, coragem para enfrentar todas as situações da nossa vida. Amém? Depois que nós contarmos esta palavra, ministrar esta história, nós iremos fazer uma oração com as crianças, abençoando a escola, abençoando a vida deles, a família deles. Depois, eu gosto sempre de conversar com as crianças. É muito importante a gente escutar o que eles têm para conversar. Eu quero saber de cada um quais são as expectativas deles para este novo ano. Muitos não retornaram ano passado,
a escola. Então tem crianças que estão desde comecinho de 2020 sem ir para a escola e tem muitas crianças ansiosas e eu quero poder conversar com as crianças e saber dos sentimentos delas, o que elas esperam deste ano. Depois nós faremos uma oração pelas escolas, pelos professores e nós, como pais e como cristãos, nós precisamos fazer isso. Nós sabemos que os dias são maus, que infelizmente o inimigo tem usado de estratégia nas escolas, usado de estratégias nos conteúdos que são a decoração do culto será bem simples. Eu irei usar alguns materiais escolares que tenho lá na igreja, como lápis de cor, nos potinhos. Eu irei levar um quadrinho que eu tenho e irei escrever na parede culto do estudante para depois tirar fotos com as crianças. Eu espero que eu tenha lhe ajudado e lhe inspirado com esta ideia. Um abraço da Tia Gi!